bandeira do transporte gratuito, do maior programa de asfalto novo. As bandeiras do acolhimento, do cuidado e do combate à fome. Essa é a nossa maior bandeira. Cuidar de gente. São Paulo, nossa cidade, nosso orgulho. Prefeitura de São Paulo. A palavra de Deus tem orientações para tudo na nossa vida. E empreender à luz da palavra nos ensina a viver e frutificar através dos dons que recebemos. A Musical FM traz para você um evento extraordinário sobre empreendedorismo cristão, com os pastores César Cavalcante, Eduardo Bravo e Josias da Tapioca da Terrinha. Venha participar desse intensivo sobre empreendedorismo e sirva a Deus com seus talentos. Dia 22 de junho, das 9 da manhã até o meio-dia. No Céu Butantã, totalmente gratuito. Faça sua inscrição 11 9 11 35 1234. Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870, Jardim Esmeralda, São Paulo. Dia 22 de junho, das 9 da manhã até o meio-dia. Vagas limitadas. Faça já sua inscrição. 11 9 11 34 1234. Agora eu quero dar um recado para você que quer cuidar da sua saúde. Você sabia que o Ora Pronobis é uma planta comestível originária do Brasil e popular também nos Estados Unidos e no Japão? O Ora Pronobis combate a anemia, artrite reumatoide e outras inflamações. Isso devido às suas propriedades anti-inflamatórias naturais. Além de fortalecer o seu sistema imunológico, é benéfico para diabéticos, melhorando a circulação e a cicatrização. É recomendado também para problemas crônicos como bursite, rinite e sinusite. Então aproveite e adquira o Ora Pronobis mais puro e único do mercado, pois ele é em pó, tornando a absorção mais rápida no seu organismo. Você quer cuidar da saúde e ter mais qualidade de vida? Ligue agora e compre o seu Ora Pronobis da Volts 0800 000 3277. Comprando agora o seu kit, vai levar de brinde uma Alexa, a famosa secretária do lar. Então corre e ligue 0800 000 3277. O Ora Pronobis da Volts é um produto que vem da natureza. Testemunha a inspiradora história real. Alguma coisa na história da menininha doente me parte o coração. Acredite que milagres são possíveis. Você é um milagre. Uma vida de esperança. Hoje, nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante.
Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, podem ser consideradas como referências, essas duas passagens podem ser consideradas como referências à queda de Satanás, à pessoa de Satanás, nas Escrituras. Eu sou o pastor César Cavalcante, sejam bem-vindos a mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Hoje estamos recebendo pela primeira vez o pastor Leonardo Andrade, da Assembleia de Deus, professor, teólogo, filósofo, historiador, tem especialização em etiologia, linguística do Oriente Antigo. Bem-vindo pela primeira vez aqui, pastor Leonardo, muito bom te receber, meu irmão. Obrigado, pastor César, é um prazer estar aqui com o senhor, sou fã do senhor, Glória o senhor a Deus. é um grande estímulo aí para nós que somos pregadores, nós somos também debatedores da palavra de Deus. Que bom, glória a Deus, bem-vindo. Você vai defender que Isaías 14 e Ezequiel 28 são referências a Satanás ou não? Sim, com certeza. Ok. Com a gente aqui, professor Gabriel Cruz, ele é professor de História, tem bacharelado em Teologia, também é pedagogo, serve a Jesus na Assembleia de Deus. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, querido. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes. Quero louvar a Deus pela vida do pastor César, da equipe da Musical. Pastor Leonardo, é uma honra estar conhecendo. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Acompanhe o Senhor. Tenho esse livro, inclusive, tá bom? Grande conhecedor da palavra de Deus. Que tenhamos um bom debate. É uma honra estar aqui mais uma vez. Maravilha, maravilha. Bom, e você que está ouvindo a gente, você acha que Isaías 14, Ezequiel 28 são referências, alusões a Satanás ou somente ao rei de Tiro, rei da Babilônia? Como é que funciona essa questão? Imagino que tenham lá no Instagram uma enquete com essa pergunta e você pode passar por lá no @FM Rádio Musical e deixar o seu voto. Nesse momento, 61% está dizendo que sim. Gabriel, sobrou para você, 39% está dizendo que não. Então, vamos ver se você faz aumentar esse percentual ou não. Vamos ver. Vamos ver, né? Eu comecei com o pastor Leonardo. Então, pastor Leonardo, sua opinião inicial sobre o tema. Infelizmente, nosso tempo é curto, então vamos lá direto ao ponto. A minha opinião é que realmente ali, tanto etiologicamente, historicamente e dentro da gramática do hebraico, uma análise estrutural e principalmente a análise do discurso, quando você faz uma análise do discurso, todos os termos que estão envolvidos ali, todo o texto, intertextos, os textos envolvidos, eles fazem menção sim a Satanás, um ser maligno ali, menção remetindo tanto para Gênesis como também para Isaías 14 e outros textos também que nós iremos apontar aqui. Maravilha. Professor Gabriel. Bom, eu defenderei que não. Inclusive, conversando anteriormente com o pastor Leonardo, ainda a crença popular acredita que esses textos fazem uma referência a Satanás, embasado na tradição aí que nós temos, né? Uma tradição cristã. Só que boa parte hoje dos eruditos não vem dessa forma, pelo menos com as novas metodologias para se analisar o texto. Eu acredito que não faz referência a Satanás por alguns motivos. Primeiro, que a Bíblia não tem uma satanologia revelada de uma forma plena. A Bíblia não é um livro sobre a queda de Satanás ou uma redenção de Satanás. A Bíblia é sobre a queda e redenção do homem, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo, em um movimento de salvação para buscar o homem, né, para salvar aquilo que se havia perdido. Então a Bíblia não tem essa satanologia revelada, não de uma forma focando na pessoa de Satanás. Segundo, o texto não faz apontamentos diretos a um ser maligno. É possível ainda, em Isaías 14, nós elencarmos algum ponto ou outro a pessoa do anticristo. E se tiver tempo, nós podemos até trabalhar essa questão. Os contextos no geral, os contextos no plural, não colaboram com essa perspectiva, quer seja o contexto imediato, o contexto paralelo, geral, histórico, cultural e principalmente o contexto teológico. E o Novo Testamento não assegura essa ideia. Na perspectiva de uma revelação progressiva, nós não vemos um link destes textos com algum texto do Novo Testamento, algum texto neotestamentário. E essa crença, até então, ela é um pouco tardia. Então, por esses 5 motivos, eu acredito que não faz referência a Satanás. Ok, pastor Leonardo. Eu acredito que sim, principalmente o professor Gabriel acaba de falar que não existe uma perspectiva de textos e texto. Com certeza há. Fazendo uma análise do discurso, nós podemos ver que há um texto dentro de outro texto. Quando você analisa principalmente Ezequiel capítulo 28, verso 10, você vai ver que ali
tem uma palavra motê, se escreve motei, mas ali termina com sufixo de serê com iod, e está no plural, ali no estado construto, indica uma dupla realidade ou dupla atuação profética. Isso o quê? Que indica que a partir do verso 11 começa uma nova narrativa. Se eu pegar qualquer obra de hebraico um pouquinho mais estruturada, você vai entender que ali começa com Vaierri. Vaierri, todos nós sabemos. Ontem eu estive com o tradutor da obra de Bruce Waltke, o professor Fabiano Ferreira, e ele é enfático. Diz que Vaierri é um indicativo de uma nova narrativa, ou seja, ele está colocando algo no cenário ali para nós aprovarmos, para nós verificarmos. É interessante que tem um processo chamado topicalização, pastor César, dentro do hebraico, que eu acabei de falar para o senhor, né, que poucos hebraístas sabem disso, porque é um pouquinho mais avançado, e o processo chamado X-Katal. X-Katal é quando você coloca um novo personagem dentro do discurso. E Roquini vai falar sobre isso na página 56 da sua gramática de hebraico bíblico. Então, ali, eu não vejo outra forma de não aplicar a Hassatan, quando ele coloca outro personagem ali, e sendo que esse personagem ele tem todos os adjetivos que nos remete ao livro do Gênesis. Ok. Professor. Eu gostaria de saber qual o link que o pastor faz necessariamente com a serpente que está no Éden, a este ser que é apresentado no livro do profeta Ezequiel. Porque a partir do capítulo 25, nós temos o famoso julgamento das nações. E começa sentenças, algumas nações, enfim. Em primeiro momento, a sentença é uma profecia à cidade de Tiro. Em sequência, nós temos uma profecia ao rei de Tiro. E em sequência, uma lamentação. A saber, uma lamentação é basicamente o que nós conhecemos como um canto fúnebre. Acredito que essa ideia de lamentação, canto fúnebre, não pode ser aplicado a um ser espiritual, a Satanás. Os textos, eu não sei se nós vamos focar primeiro em Ezequiel 28, depois nós vamos para Isaías 14. Acredito. Ele está trabalhando Ezequiel, né? Então... Certo, perfeito. Então, é interessante porque eu gostaria de saber qual o link que o pastor faz necessariamente com esse ser que é apresentado e aquele ser que nós temos no Éden, a saber, a serpente, que, se não me falha a memória, eu não sou especialista no hebraico, está o serpente no hebraico? Eu vi o professor Luiz Saião uma vez falando sobre isso. Qual é o texto? Acredito que no Antigo Testamento? Isso. Não, tá, a serpente. A serpente no feminino, isso. No caso. É que o artigo, ele não tem gênero. Sim, o que define o gênero é o que vem depois do artigo. É o substantivo. Não, tá, perfeito. Então, eu gostaria de saber mesmo qual que é esse link que ele faz com esse ser. Eu não sei se ele vai linkar alguma, por exemplo, a sagacidade da serpente, a astúcia da serpente, com esse ser que se apresenta aqui em Ezequiel 28. Eu gostaria de saber isso do pastor. Okay. Então, professor. Então, vamos lá. Existe algo bem interessante quando nós fazemos algo chamado contexto dentro de outro contexto. O nome disso é intertextualidade, tá? E quando você analisa um texto dentro do outro texto, segundo Sucy, outros mais, linguistas, a imagem não é a sua definição que vai provar nada, é mais a característica do invólucro que está ali dentro dos dois textos. Quando você pega, linkando ali, a mais astuta de todas as animalhas, né? Você tem também ali um rei que era formoso, ou seja, ele era, entre os homens, destacado. Então, você vê um destaque entre as animalhas e também vê um destaque ali. Então, isso já é um texto dentro de outro texto. Ezequiel não poderia construir nada sem ter um referencial textual. Ele não poderia fazer isso, nunca, de forma. Ninguém vai construir um texto sem ter um referencial. Então, o referencial dele é a própria crença. Então, quando você tem ali, você tem outros links também relacionados ao próprio Mikdash, o Éden ali, se você pegar o próprio Éden, qual o rei de Tiro não estava no Éden? É impossível ele estar no Éden. Eu não acredito que você vai falar que Éden era uma cidade, né? Esse é o maior erro dos apologetas que defendem o contrário, porque o Éden não se trata de uma cidade nos capítulos anteriores. Éden é o nome próprio. E tem uma larga diferença. Eu acho que se você fizesse esse apontamento, eu ia te mostrar que realmente é totalmente fora. Não sei se você está com a Bíblia hebraica aí, nós poderíamos mostrar agora. Mas é uns apontamentos dentro da própria palavra totalmente diferentes. Se lê a mesma coisa, mas é diferente. Então, nós temos paralelos fantásticos dentro da gramática
e dentro da etiologia que provam, sim, que a serpente lá é uma figura de Ra-Satã. Obrigado. Professor Gabriel. É porque assim, a Bíblia apresenta poucas características dessa serpente, até então no livro do Gênesis. É o início da revelação. Então não há muitas características a ser revelada. É interessante porque quando nós vamos analisar esse texto, o pastor disse que há alguns paralelos, peço que ele cite ao decorrer do debate, aquela crença do Gênesis é para o povo hebreu. Agora Ezequiel não está falando mais a hebreus. Não faz sentido ele usar recursos dos hebreus, da cultura dos hebreus, da crença dos hebreus, para falar a outro povo. Aliás, Deus fala dentro de todo o cabedal cultural que nós temos para o povo que está recebendo a mensagem. Então, se nós temos Tiro como o alvo daquela mensagem, ele vai usar elementos daquela mitologia, daquela crença, daquela cultura. E aí, quando nós vamos analisar esses termos, essas hipérboles, esses exageros, esses títulos sobre-humanos que aparecem em Ezequiel 28, está totalmente relacionado à cultura daquele povo, não necessariamente à cultura dos hebreus. Por exemplo, a própria palavra querubim. O querubim ali, ele já se apresenta dentro do próprio contexto do livro do profeta Ezequiel, desde o capítulo de número 1 e 2. E quando nós vamos analisar a cultura, principalmente numa perspectiva arqueológica ali de Tiro, enfim, você pode associar seres alados, representando os reis, os guardiões, os protetores. Inclusive, o próprio Champlin, ele traz uma descoberta que houve, se não me falha a memória, da parte de cima do trono de Sargão II, de seres alados. Foi encontrado... São chamados querubins, né? Isso, os Shedus também, né? Se eu errar aqui os Shedim, enfim, alguma pronúncia, vocês podem me corrigir. Então, você percebe que estes seres, eles representam basicamente o rei, necessariamente, não uma figura do panteão de crenças dos hebreus. Até mesmo porque a crença dos hebreus em Satanás não estava muito bem desenvolvida. É claro que vai ter uma influência depois do cativeiro babilônico acerca do bem e do mal, mas até então nós não temos a figura de Satanás sendo bem estabelecida para que houvesse paralelos entre o Gênesis e o livro do profeta Ezequiel. Ok. Então, professor Leonardo. Então, você tem ali no início ali, é interessante que você falou a questão da questão de Nahash ser feminino. E é interessante que o texto, no versículo 14, ele começa com um indicativo ali de palavra feminina, um pronome feminino. Em Gênesis? Não, Ezequiel. Ezequiel, ele começa com né? Keruv, um indicativo. Aí, eu ouvi algumas pessoas que dizem que conhecem o hebraico e falar que ali foi um erro do copista, porque ali é um indicativo de objeto direto. Não existe uma palavra na Bíblia hebraica que começa com objeto direto. Claro que pode mudar, mas a estrutura frasal do hebraico é verbo, substantivo e objeto direto, que é o complemento. Então, aqui seria impossível você fazer esse tipo de alegação, né? Então, alguém falou? Não, pode falar, pastor. Então, quando você tem ali essa ligação, ainda mais na Bíblia hebraica, com o Makef, o que é o Makef? É como se fosse um traço, né? Vou ter que ser bem didático para as pessoas. É um hífen. É um hífen, né? Que liga uma palavra a outra, ou seja, se torna uma palavra igual a outra, né? É a mesma palavra. Então, ele está ligado também a um pronome feminino. Então, dando uma margem, né, posterior àquilo que nós falamos de questão de sexualidade ou não do anjo. Ali é para não dar sexualidade mesmo, mas ali é para remeter ao livro do Gênesis, que se trata e faz menção a uma serpente. Então, é complexo essa questão, porque realmente a expressão que o senhor disse é o at, é isso? É um pronome pessoal feminino, né, independente do substantivo em si, basicamente é isso. É o você, por exemplo, sim, voltado para uma mulher. Perfeito. Né? Você só feminino. Que querube, no caso, é masculino. Eu não sei qual foi o aparato crítico que o senhor se utilizou, mas a Septuaginta, né, e o siríaco, eles não corrigem essa questão porque eles não trazem dessa forma. Não, nós temos um recurso chamado no aparato crítico, Servivim, que você pega, se você errou, você não pode mexer no texto, mas você pode embaixo fazer um complemento, e não existe esse complemento chamado Servivim na Bíblia hebraica. Então, ou seja, eles não deram como errado mas isso aí. de fato, depois do Makef, a palavra é masculina. Então você tem um pronome feminino, é verdade, você tem razão.
Porém, queruve é impossível que seja feminino. Sim. Então, ela é uma palavra masculina e a gente sabe disso quando ela é pluralizada. Quando ela entra no plural, ela termina com im. Então, é sempre um plural masculino. Não. Então, nem todas as palavras que terminam com im eu pode não ser disse dual que tudo também. que termina com im é... Não. Dual termina com aim. Não, e pode não ser com im. pode então, ser dual. Mas aí a gente vai ficar muito no gramatiquês, né? E aí fica complicado. Mas vamos lá. Qual seria esse argumento de usar esse pronome feminino no começo? Isso te ajuda a entender que aqui se trata de Satanás em que ponto? Sim, porque quando no começo nós entendemos ali que a serpente é uma referência a Satanás, né? Por que nós entendemos que ali é Satanás? Ali é Satanás porque quando você pega a punição de Ra-Satã, foi justamente ele comer pó da terra. E ali começa... se você pegar o capítulo 1 do livro de Gênesis, não tem paralelismo membroro. Ou seja, ele é um texto totalmente histórico e literal. Então, não tem outra alternativa. Ele é histórico e literal. A partir do 2:24, por aí, ele começa a ter passagens poéticas, cânticos, né? Igual quando ela fala, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Começa um tom poético, algo assim. E começa a ter esses frases, né? de poesia. E ali ele começa um tom metafórico com essa serpente. Então, indicando que essa serpente é uma referência a Satanás. Mas a punição dela vai dar um indicativo que realmente é Satanás, porque o indicativo dela é que ela vai comer o pó da terra. Se você pegar Isaías, capítulo 65, versículo 25, vai ver que o alimento original da serpente, que ele está falando de alimento original de todos os animais, é o próprio pó da terra. Perfeito. Então, isso vai ser um indicativo de quê? Que aquela serpente ali não se trata de serpente animal. Sim. De algo que está por eu trás. Eu concordo Aí, com o senhor. só para complementar, quando você pega... mas ele está se alimentando de quê? Pó da terra? O que é o pó da terra? Pó da terra nós sabemos que é a nossa carne. Oséias 4:8 vai dizer que eles se alimentam do nosso pecado. Não, perfeito. Essa questão da serpente ser Satanás, eu concordo. O Apocalipse nos traz isso. A antiga serpente. Então não se trata de um animal em si, se trata do próprio Satanás. A questão é, qual o link que nós fazemos com esse ser que aparece em Isaías 14, especialmente Ezequiel 28? O link que nós temos dessa serpente com esse personagem que é apresentado aqui. Porque o texto diz assim, estavas no Éden, jardim de Deus. Realmente, o rei de Tiro não esteve no Éden. E como o senhor disse, nos capítulos anteriores, Éden é um mercador de Sabá, se não me falha a memória. Ele está negociando com aquela região. E quando o senhor linka a questão do termo feminino, nós temos que se lembrar que no livro de Isaías, Tiro é chamada de a Senhora do Mediterrâneo. É por isso que nós temos esse link. É por isso que aqui é um pronome feminino. Ela é chamada de Senhora do Mediterrâneo. Porque justamente pelo seu comércio, pelo seu vasto comércio, ela se engrandecia acima das outras nações. Aliás, quando nós vamos analisar aí essa grandeza de Tiro, o capítulo anterior diz... Tu és homem e não Deus, se assenta na cadeira de Deus, mas tu és homem. Então percebe que essa grandeza se dá justamente pela questão do comércio. O próprio texto no capítulo de número 28 diz, pela corrupção do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Então nós temos primeiro essa questão do pronome feminino, pelo fato dela ser reconhecida como a Senhora do Mediterrâneo. E essas questões relacionadas ao Éden, nos capítulos anteriores, o Éden, ele é um personagem, um mercador, e agora esse Éden nada mais poderia representar do que o centro da vontade de Deus, ou a vontade de Deus. Porque no capítulo 31, onde nós temos uma sentença agora ao Egito, em especial a Faraó, diz que ele também era a mais alta árvore do Éden. Então nós temos que entender quem é Satanás, quem representa Satanás no caso? O Faraó ou esse ser que é apresentado em Ezequiel? O fato de 28? aparecer o Éden lá, depois no capítulo 31 também aparece, não significa exatamente que Satanás... que Faraó seria Satanás. Exatamente. Ok. Inclusive, se nós fôssemos trabalhar nessa questão da tipologia, embora não se pode aplicar tipologia a Satanás, não existe isso. Tipologia é só para a pessoa de Cristo, hermeneuticamente falando. Embora a antiga serpente... embora a antiga serpente, no caso, é Satanás. Nós vemos que... eu acredito, se fôssemos fazer, se eu acreditasse dessa forma, o texto de Faraó poderia fazer uma referência melhor a Satanás do que esse de Ezequiel 28. Ok, professor. A questão é a seguinte, a questão não é tipológica. A Sim. questão é intertextualidade.
é um texto dentro do outro, né? Interdiscursividade é um discurso dentro do outro. Aí você pega o texto A, por exemplo, nós temos texto A, texto B, e nesse invólucro nós temos texto C, que é Isaías, que nós podemos tratar mais à frente. Perfeito. Você tem Ezequiel 28, de 11 a 19, você tem ali, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. É um homem que se destaca entre os homens. Você tem a serpente, que era a mais astuta de todas as animais. Uma serpente que se destaca entre os animais. Ou seja, é um texto dentro de outro texto. É um discurso dentro de outro discurso. Verso 13 de Ezequiel 28. No Éden, jardim de Deus. Você tem ali uma referência a jardim. Tem na questão da análise do discurso. Quando você faz uma análise do discurso de um texto, o que importa, segundo o Saussure, segundo os maiores linguistas, não é a representatividade, professor César, ali do uma ligação direta com outro texto. Quem atesta isso? Tzvetan Todorov, um dos maiores linguistas. Você pode pegar o livro de Estética da Criação Verbal, do próprio Mikhail Bakhtin. Ele vai falar sobre polifonia. O que é polifonia? São vozes que tratam com você para a sua formação textual. Então, tudo isso aqui é um invólucro, sim, que indicam que há um paralelo fantástico entre um texto e outro. E principalmente o texto A e B e texto C. Mas que é isso aí, pastor, não faz, com todo respeito, tá? Não faz sentido eles se utilizarem de uma linguagem do povo hebreu, de elementos da cultura hebreia, para destinar uma mensagem para quem não é hebreu. Eu acredito que é Lewis que diz que Deus fala numa linguagem que nós possamos entender. Deus não se faz de filósofo diante de uma lavandeira. Qual linguagem que ele está usando? Perfeito. Acreditamos que foi escrito no hebraico, certo? Mas quem está recebendo a mensagem? Por exemplo, quando Deus vai ter com os egípcios, lá no livro do Êxodo, ele usa todos os elementos dos povos egípcios. A ideia de pesar o coração, a ideia das pragas, a ideia das expressões que é utilizada ali no relacionamento entre Moisés e Faraó. Então, Deus vai se utilizar de elementos dentro daquela cultura, embora há um trânsito cultural entre os povos do Antigo Oriente Próximo. É verdade. Nós podemos analisar, por exemplo, a questão das serpentes aladas ou serafins. Os serafins no Egito, as serpentes aladas depois no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Então, há um trânsito cultural. Só que quando se trata de uma mensagem da parte de Deus, não faz sentido o profeta se utilizar de elementos hebreus para destinar uma mensagem a um povo que não é hebreu. Acredito que ele faz todas as referências a argumentos ali que nós temos apresentado no textos, os quais, por exemplo, o rei de Tiro já conhecia. A partir do versículo de número 12, nós temos aqui: filho do homem, levanta uma lamentação, ou seja, um canto fúnebre. Acredito que um canto fúnebre não pode ser aplicado a Satanás, como eu já disse. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Anteriormente, o texto vai dizer que essa sabedoria era maior do que a de Daniel. A questão é, Satanás tinha uma sabedoria maior do que o Espírito de Deus poderia dar a Daniel, no caso? Acredito que não. Porque se nós dissermos aqui que essa sabedoria, enfim... Mas como que o senhor distingue entre a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo e a sabedoria que Daniel tinha? Tem como perceber isso? Tem como falar isso? É que nós sabemos que Daniel era um profeta da parte de Deus e estava dentro da vontade de Deus. Tem como definir de alguma forma? Não existe não, professor. Como assim, gramaticalmente você falando? Não só gramaticalmente, mas numa análise do texto. Como que você vai definir se a sabedoria que está tratando ali, Rokhmah, seria a sabedoria dada por Deus ou não? A Bíblia diz que Deus deu para Daniel. Você tem aquele livro de Carlos Mestres que ele fala sobre a sabedoria, e ele é muito interessante. E quando ele fala sobre as definições de sabedoria, são aplicáveis tanto da parte de Deus para com o homem ou da parte do homem crescendo e evoluindo. Entendeu? O homem pode, sim, ter uma sabedoria que é dada... Sim, perfeito. Daniel tinha essa sabedoria, era palaciano. Então era um homem que tinha uma cultura. definir se essa Porque sabedoria... o texto diz que ele foi agraciado por Deus, ele recebeu de Deus. Sim, ele foi agraciado de vários dons. E o dom, quando nós temos sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, interpretação. O próprio Nabucodonosor reconhece isso e diz, Daniel, um homem muito sábio, em quem há o espírito dos deuses, no caso.
Entende? Então, o próprio Nabucodonosor percebe uma diferença na sabedoria de Daniel. Sim, mas essa sabedoria é inferência, né, professor? Não, é que está no texto. Está no texto lá do livro do profeta Daniel. Ainda no capítulo aqui de número 28, estivestes no Éden, jardim de Deus, como eu disse, a ideia desse Éden, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então, vamos lá. Em qual momento da Bíblia ela nos apresenta Satanás sendo coberto de pedras preciosas? Eu sei que lá no Éden tem a questão das pedras, né? Ligadas ali próximas ao rio e tal. Isso, carbúnculo, exato. E vai falar o ouro dessa terra e tal. Só que nós não temos uma referência de Satanás, por exemplo, esse ser espiritual, se cobrindo dessas pedras. E eu gostaria de saber, pastor, em que momento ele acredita que acontece a queda de Satanás? Porque eu acredito que há uma queda. Sim, né? Ainda, se me permite rapidinho, essa queda que nós temos, ela tem que acontecer entre o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Sim. Porque, eu não sei se o senhor concorda, boa parte do judaísmo acredita que os anjos foram criados ali no 2º dia da criação. Sim. O senhor acredita dessa forma? Calma. Pode ir. É interessante essa pergunta que nós tivemos no programa ontem, Ciência e Fé, eu e o professor Fabiano, que foi o tradutor da obra de Bruce Waltke, e fizeram essa mesma pergunta. Quando se deu a queda de Satanás? Mas deixa eu só ler um texto da página 57 da gramática de hebraico bíblico de Rossini, que vai dizer assim, a construção x-catalo, que é o verbo regente a partir do verso 11 ali, que muda o cenário. Por que ele muda o cenário? Quando você tem o início ali, professor César e professor Gabriel, você tem o início, você tem a palavra Meller. E quando... Qual texto? O texto de Ezequiel, 28. Então, o início, ele começa... Só confere para mim se é Meller mesmo ou se muda... Qual versículo você tá falando? Quando chama ele de rei de Tiro, né? Ali. Já no verso 11, já muda. Já não é mais... Já não é Meller, é Nagid. É Nagid. Entendeu? Então você pode ver... qualquer coisa só inverte, né? Tá faltando a memória que só inverte. Sabe o que isso significa? Que o cenário mudou e o personagem mudou também. Olha só, x-catalo exerce funções no discurso da narrativa histórica. Basicamente, diremos que ela representa o resumo daquilo que se segue quando ocorreu no início do discurso, da mudança no foco quando ocorrer no meio do discurso. É o que nós estamos tratando. Muitas vezes, no meio do discurso, a construção x-catalo é usada para esclarecer uma mudança de tempo ou dos participantes da história. A palavra que usamos nessa questão é topicalização. Então, dentro do contexto gramatical, professor Gabriel, seria impossível, pela página 57 de Roquini, você tentar qualquer coisa que não seja essa mudança de personagem. Né? Então, gramaticalmente, não existe refutação contra isso. Então, mas essa mudança é por conta do objetivo da profecia. E qual personagem Porque no verso de número... capítulo 28, versículo de número 2, aparece o termo Nagid. Sim, o Nagid é um chefe civil, um chefe religioso ou militar. Se o senhor concorda comigo que é um novo personagem, que personagem é esse? Não se trata de um novo personagem. Não, a gramática um novo tratamento. A gramática diz. Não se trata de um novo personagem, é um novo tratamento. Não é porque há mudanças, por exemplo, de tratamento... que é a mudança de personagem. Por exemplo, eu posso lhe tratar como pastor e daqui 5 minutos como professor. Mudei o tratamento, mas até então a pessoa é a mesma. É o que se aplica no capítulo de número 28, versículo de número 2. Nós temos um Nagid, ou seja, um chefe civil, religioso ou militar. E depois nós temos Melech, no caso, que é um rei que exerce poder e autoridade. Então, assim, dizer que esse rei passa até então a fazer uma referência a Satanás, em que momento Satanás foi rei? Em que momento ele exerce essa autoridade? Porque nós não temos isso. Ok. Tá bom? E aí entra mais uma vez a pergunta. Quando se deu a queda de Satanás? Peraí, como eu acho que vai demorar muito, eu já estou 1 minuto e 25 segundos atrasado, e eu comecei com o professor Leonardo, e aí o senhor fechou agora, se eu passar para ele, eu vou ter que devolver, e vai atrapalhar muito. Então, segura essas perguntas, são perguntas importantes. O senhor anotou? Sim. Guardou aí? A gente vai para um intervalo rápido e voltamos já. Vai. Perfeito. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo.
a qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Para você que é de São Paulo, Grande São Paulo, presta atenção numa oportunidade, especialmente para quem empreende. Vai acontecer amanhã aqui em São Paulo o seminário intensivo de empreendedorismo. Empreender é bênção, mas tem dores, né? Tem pontos cegos. Aí todo empreendedor, toda empreendedora já cometeu erros e erros nos custam caro no empreendedorismo. Então, fui convidado, tem mais o Josias Evangelista, dono da maior empresa uma das maiores empresas de produtos alimentícios do Brasil. O pastor Henrique também, que é um cara que sempre tem trato com multinacionais e trabalha, né, com capacitação para empreendedores, para participar desse seminário intensivo de empreendedorismo. E o mais legal é que é de graça e presencial. Então, se você está em São Paulo amanhã, se você vai estar em São Paulo amanhã, é das 9 ao meio-dia, é rápido, é direto ao ponto, não é um projeto de vendas de cursos de empreendedorismo, ninguém vai vender curso nenhum para você, mas vamos tratar os pontos cegos de quem empreende. Então, se você já empreende ou quer empreender, às vezes você não empreende ainda, mas você quer empreender, você está pensando, orando a respeito, CNPJ, MEI é melhor, qual Simples Nacional, como é? Então, vem para participar com a gente. É de graça, mas você precisa se inscrever para ter a sua vaga, porque tem certificado no final. É um projeto que tem apoio da Prefeitura de São Paulo. Eu fui honrado aí com esse convite. Vai acontecer no Céu do Butantã, aqui, se você colocar no seu GPS aí, Céu Butantã. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Chega às 8h30, já pega sua pasta, já pega seu material. A gente vai chegar lá umas 8h30 também, para você pegar um bom lugar. É dentro do teatro, lá do Céu no Butantã, e você pode participar com a gente gratuitamente. Pastor, como eu faço para conseguir essa vaga? Manda teu nome, tracinho, evento, no nosso WhatsApp, 97511-3385. 011 aqui em São Paulo, 97511-3385. Um evento de empreendedorismo. Olha, não sei, pouca gente sabe, né? Fora a FTB e tal, também tem outras empresas, outros trabalhos, gerando emprego e tal, contribuindo, né, com o Estado, com o país e tudo mais. E de vez em quando eu recebo convites para falar sobre o marketing, o empreendedorismo e tal. Tempos atrás eu fui participar de um evento e eu até falei aqui para vocês, o valor do ingresso era R$7.000 para você participar. Então, R$7.000 para participar, só empreendedores, nesse caso aí de alto nível, tal, né, que já fatura pelo menos 7 dígitos mensais. Mas R$7.000 para participar. E agora, amanhã tem um desse, mas é de graça. Você não tem que pagar nada, não tem pegadinha, não tem letrinhas pequenas, não. Você vai lá, senta, pega seu certificado, acompanha o projeto lá acontecendo, leva seu papel e caneta, anota. Às vezes, uma ideia, uma sacada. Eu quero trabalhar a diferença de comercial 1 e comercial 2. Aí você fala assim, pastor, mas eu tenho uma farmácia, uma padaria. Funciona para mim? Muito. Pô, eu vendo marmita. Funciona para mim? Muito. Eu sou motoboy. Funciona para mim? Muito. O que é isso? Não dá para falar aqui agora. Eu já tenho que voltar no ar. Então, se você tem interesse, então vem com a gente. Chama no WhatsApp, faça a sua inscrição. É 100% gratuita. 97511-3385. 011 São Paulo, 97511-3385, Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo.
a qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. De volta com o programa, o professor Gabriel tinha feito algumas perguntas, né? Pode repetir rapidamente para a gente retomar a linha do raciocínio aqui? Vamos lá. A pergunta até então que eu havia feito era se onde que ele acredita que ocorreu a queda dos anjos. Necessariamente era isso. E se ele acredita se os anjos foram criados nos dias da criação ou houve uma criação anterior. Vamos lá. Antes eu quero responder uma palavra que você fez aqui. Uma atestação, você falou assim que Hasatan não fez, ou ele não se fez como um Melach, como rei, como governante, né? Como você mesmo fez a etimologia do Melach aí, certo. E do Nagid, né? Tem as mesmas similaridades semânticas. Quando você tem Jó 1:6, você vai ver que Satanás, Hasatan, aparece ali. Segundo a ótica judaica, o livro da vida está aberto e ele aparece para fazer uma acusação. E quando ele aparece, Deus fala bem assim, Meaintavô, o que você está fazendo aqui? Você penetra aqui. Ele fala, eu vim de rodear a terra. Então eu estou para te explicar aqui aonde ele se apresenta como rei. Quem rodeava a terra, quem passeava pela terra, etiologicamente, eu sou professor de etiologia, cultura, costumes e tradições dos tempos antigos, principalmente do Oriente, quem rodeava e passeava na terra eram os governantes. Você pode ver que o governo do Éden, quem era o governo do Éden? Era Deus, não era? O que ele fazia no virar da tarde? Ele passeava entre o jardim. Para ver o quê? Para ver se há possibilidades de rebeldia. E quem passeava pelo seu, como é que eu vou dizer, pelo seu reinado? Davi também passeava. Nós temos aquela estrutura, aquela famosa história, né, de Salomão, com a Sulamita. Então, passear aqui, ele estava passeando pelo governo dele, que jaz do maligno do pecado, e ele encontrou no governo dele uma pessoa que transgredia o seu próprio governo, que é um governo de pecado. Quem era? Uma pessoa que vivia uma vida de santidade, Jó. Então, ele exerceu, sim, ali. E a própria Bíblia, no Novo Testamento, Brit Hadashah, vai dizer que ele, esse mundo jaz do maligno, também uma espécie de governo. Então, você pediu... Então, vamos lá. A partir da queda do homem, de fato, você tem Satanás governando essas terras aqui com vara de ferro. Vamos assim dizer. É por isso que ele se mostra como aquele que tem a posse quando ele oferece isso para Jesus. Todos os reinos do mundo te darei se prostrado me adorares. Ok, e realmente, numa perspectiva cultural, ele se apresenta como alguém responsável por essas terras lá no livro de Jó. Só que aí nós vamos entender, Deus deu o governo a quem? A Adão ou a Satanás? A Adão, beleza, Adão ele peca e tal. Só que, foi como eu disse, quando nós temos essa mudança do pronome de tratamento, necessariamente não se aplica a Satanás. Acredito que fazer isso é uma grande inferência ao texto. E gostaria que o senhor respondesse a questão quando se der essa queda de Satanás. Sim, não, eu acredito, só remontando, eu acredito sim que ele se apresenta como rei. A pergunta não foi quando se deu, né? A pergunta se ele se apresenta e eu te apresentei, você pediu isso, né? Ali em Gênesis nós temos Satanás já com o mal se apresentando, incorporando, né? No corpo de uma serpente. O que nós temos é isso, o que a Bíblia dá é isso a entender. Nós não temos outra forma. Se você for falar da teoria do hiato, né? Não sei se você acredita. É porque eu ia falar que é impossível, né? Não existe um gramático, uma pessoa de sã consciência que vai dizer que a teoria do hiato é verdadeira, né? Então, eu não poderia... Pessoas com sã consciência tem, bastante. Não, sã consciência e conhecedor do texto que se trata, principalmente do hebraico. Eu não defendo, mas é tipo assim, então essa palavra parece que é uma zombaria para quem pensa e defende essa ideia, nenhuma. Chamando essas pessoas de loucas. Quem não tem sã consciência tem a consciência doente. Não, de forma nenhuma. Então, eu retiro o que eu disse, mas é a questão de... Assim, não tem consciência textual, é isso que eu quero dizer. Porque ali está no tronco cal, ali está na voz ativa, se você mas é que ninguém tornou... eu não acredito na teoria do hiato. Então, o que eu estou querendo dizer, calçar com isso aí, é o quê? Se você fizer qualquer coisa que está além do texto, você está criando uma exegese. Então, o texto ele não dá indicativo nenhuma a hora que procedeu. Agora... Que eu posso te alegar que Ezequiel 28, Isaías 14, é uma referência a Hassatã, e Gênesis
3, ali é Satanás exposto ali, isso é fato. Vamos lá. Como disse, não pode fazer uma referência a Satanás. Porque quando nós vamos tentar entender essa queda, a Bíblia se cala a respeito dela. Entende? Nós temos alguns apontamentos, principalmente no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele disse que Satanás foi mentiroso desde o princípio. Que princípio é esse a qual Jesus Cristo está fazendo referência? Então, o pecado atribuído a Satanás, segundo as palavras do próprio Jesus, é a mentira, não é orgulho. O rei de Tiro apresenta orgulho, altivez, prepotência, arrogância. O que nós temos, são palavras de Jesus, atribui a ele o pecado da mentira. Se nós formos para os apócrifos, Sabedoria de Salomão, capítulo 2, versículo de número 24, diz que foi pela mentira e pela inveja que a serpente enganou o homem. Quando nós vamos analisar os escritos de Joséfo vai dizer que a serpente invejava a felicidade do casal. Então não tem orgulho sendo atribuído a Satanás. Muitos utilizam a recomendação do apóstolo Paulo. Convém que o obreiro não venha a ser neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na mesma condenação do diabo. Esse texto não está se referindo que a condenação do diabo foi por causa da soberba, necessariamente. Entende? Porque mais à frente ele vai falar que a afronta também é laço do diabo. E aí a gente vai dizer que a afronta também é um pecado do diabo. Então nós vamos entender quando é que Satanás caiu. A Bíblia não nos mostra, mas em nenhum momento ela diz que foi por causa do orgulho. Então o texto de Ezequiel 28 não serve para afirmar que foi uma queda de Satanás. Muito bem. Entende? O que nós temos ali, rapidamente, no capítulo de número 1, a expressão Tov Meod, correto, pastor? Essa expressão, e viu Deus aqui que era muito bom. Sim, Tov Meod, muito Isso. bom. Perfeito. Como poderia Satanás ter caído se era tudo muito bom? Se era tudo muito bom, não havia mal, não havia pecado, não havia nada. Então, primeiro, até Mas aí o você está falando do capítulo 3, aí você está voltando no verso 1, que diz Tov Meod. Exato, é isso que eu quero dizer. A queda dele tem que acontecer entre o capítulo de número 1 ou o capítulo de número 2, onde o exército dos céus são criados. Essa expressão exército dos céus pode fazer uma referência aos anjos, conforme dizem Neemias, conforme dizem Lucas. E até o capítulo 3, porque no capítulo 3 já é um ser caído lidando com Adão e Eva. Sim, vamos lá. Você fez algumas referências aí interessantes em relação a Satã. E no capítulo 3 não dá essa margem que você falou, entendeu? Essa questão dele não ser um ser caído, né? Não dá essa margem. Porque nós temos ali, quando você pega Ezequiel 28, verso 10, ele tem uma palavra que inicia motei ou motê, né? Ali é uma profecia de dupla referência, né? Igual eu te perguntei quais os dois personagens, tá ali segundo o texto gramatical. Você não respondeu, eu queria que você respondesse isso aí. Quais os personagens? Porque está falando que há uma mudança de personagem. Então tem que ter um personagem diferente. Repito, pastor, não é uma mudança de personagem, é uma mudança de tratamento. Não. É uma mudança, não, de personagem. Mas a gramática diz mudança de personagem. Então, mas aí... A gramática está errada? Pode ser que está. A gramática é infalível. Está errado? Não, a gramática é infalível, no caso? Porque Roquini... Que parte da gramática... Me fala o texto. Página 56. Não. O texto bíblico. X-catal. Não, o texto bíblico. Verso 11. Veio a mim, vai errar. Veio a mim a palavra do Senhor. Vai errar. Então, mas... toda vez que aparece vai errar, então... Sim, segundo essa gramática... Não só essa, várias. Então, segundo essa gramática, toda vez que aparece vem a minha palavra do Senhor, se trata de... É um processo chamado topicalização. É um novo personagem e uma narrativa, é uma nova narrativa que está entrando no cenário. Shishome, eu apresento outro, apresenta aí página 56 de Roquini. Apresento outro, Shishome Júnior, página 148. Ele vai falar que vai rir é uma mudança de cenário, é uma mudança de personagem. Então, Allen Ross cita a mesma coisa, a obra de sintaxe, a obra de sintaxe de Bruce Waltke, todos citam. Então, se você citar outro gramático que não cita a mesma coisa, apresente aqui, por gentileza. Pastor, vamos lá. Não é porque o texto faz essa indicação que ocorreu essa mudança de personagem. Não? Não, vamos lá. O texto, se o texto então, a gente vai tratar, a gente vai tratar aqui desde o capítulo de número 27, devemos seguir a sequência lógica que o texto está nos apresentando. Como eu disse, uma lamentação, uma profecia à cidade de Tiro. Perfeito. Aí agora no capítulo de número 28 é contra o rei.
contra o rei de Tiro. As expressões que ele se utiliza a partir do versículo de número 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, o Nagida aqui no caso, correto? Isso. Perfeito. Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Agora, olha só a implicação que nós temos à sentença. Não passas de homem e não és Deus. Então aqui nós temos uma profecia a esse rei. Agora, por que essa mudança? O personagem em si é o mesmo, mas a forma de se passar a profecia muda de um peso, no caso de uma condenação, uma sentença, para uma lamentação, um canto fúnebre. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. É o mesmo. O personagem no texto é o mesmo. Não é. Dizer que não é uma inferência. Assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Enfim, outra pergunta que eu fiz para o Senhor, de que forma nós vamos associar Satanás a essas pedras aqui? Porque o texto diz que ele era coberto de pedras. Isso. Eu estava até esquecendo dessa pergunta. Essa pergunta também não... É interessante. Eu tenho a resposta para todas as perguntas que você tiver aí. Recular, sobre... multiplicação do comércio, se você quiser perguntar também, se ele fazia comércio lá no céu. Com certeza você viu meu debate lá, né? Mas não tem uma resposta. Não vi. Viu? Não, com o Sabino? Com o Fábio Sabino? Confesso que eu assisti os 10 primeiros minutos, depois parei. Então tá bom. Eu não acredito, mas tá bom, vamos lá. Eu não tô mentindo. Estamos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo aqui. Eu assisti os 10 primeiros minutos do debate, depois não assisti mais. Você pode ter sido 11. Me ofereceram o livro do Sabino e eu não quis. Assisti os 10 primeiros... Depois eu fui consultar os meus materiais. Não assisti o debate. Os 10 primeiros minutos do debate eu assisti. Tá bom. Apenas para debate, né? É o efeito de retórica. Não, sim. Você sabe, né? Bom, mas eu acredito em você. Responda. A gente é amigo. Perfeito. E a questão é a seguinte. O que eu falei aqui no começo, ele tem um tom metafórico. E interessante, se você for olhar as pedras, quantas pedras tem ali? Já contou, professor? O senhor vai linkar o sacerdote? Não, calma, professor. O sacerdote de Êxodo? Calma. Você já contou? Já contei. Quantas pedras tem? São 9 pedras, se não me falha a memória. 9 pedras? Isso. E aí no sacerdote havia 12. E uma não é pedra, né? Ele é um... Minério, mineral, é ouro. Mas vamos lá, Satanás é um ser espiritual. Calma. E essas expressões aqui? Porque é um sentido... O que eu falei? É um sentido metafórico. Porque quando ele ele faz esse processo de topicalização, ele entra num sentido, esse é o inclusio, né? Aí ele entra nessa nova perícope, a partir do verso 11, isso é fato. A partir do verso 10, ele vai dar esse indicativo ali de motei, que é plural no estado construto, indicando dupla referência ou duplo cumprimento. Então, aqui refere-se a isso, é um link, linkando ao texto do Gênesis. Então, ele vai dar esse texto. Então, ele faz essa espécie de metáfora, né? Ele vai ligar. E se você for entender ali, você vai ver que falta 3 pedras ali. 3 pedras. Se eu tivesse com minha Bíblia aqui, eu estaria... Porque eu faltam 3 pedras das que estão no peitoral do sacerdote, não só sacerdote, mas que são as pedras cruciais para todo como é que eu vou dizer? O governante que exercia o estado de governo, tanto o sacerdote e outros mais, utilizavam dessas pedras. Não, só o sacerdote. Sim. É só o sacerdote. Sim. Não existe 12 pontos governantes. Sim, mas quando nós aplicamos Apocalipse, é um estado de governo ali, entendeu? Entendo. Não, mas é que só quem usa pedraria não é nem o sacerdote, é o sumo sacerdote. Sim, eu sei disso. É isso. O senhor não vai linkar essas 3 pedras ao Pai, Filho e Espírito Santo, não, igual eu já vi pregadores. Claro que não. Não, é brincadeira, com todo respeito, mas eu já vi pregadores fazendo isso. Claro que não. E o comércio de Satanás, que ele não dava o dízimo dessas pedras a Deus. Também já vi outros pregadores dizerem isso. Vamos lá, finalizando, porque o tempo já acabou. Uma das pedras é jacinto, é de Iaquintós. Iaquintós no grego era uma pedra que você usava para desintoxicar, indicando que Ra-Satã estava intoxicado. Outra pedra, eu esqueci o nome dessa pedra, ela indica ai de mim. Quando fala ai de mim, você remete ao profeta Isaías, porque ele estava entrando no lugar santo e ele sentia que ali era um lugar santo e ele não poderia estar ali. Entendeu? Ele não era digno de estar naquele local. Já Ra-Satã é diferente. Ele fala assim, eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo, estabelecer o meu trono acima do trono de Deus.
Então, só que aí... Então, são indicativos... Se nós fôssemos para agora Isaías 14, mas ainda eu quero terminar algumas questões de Ezequiel 28, nós não temos uma ligação de Isaías 14 a esse personagem Satanás. Não temos. No entanto, é ligado a Nabucodonosor, no caso. Porque Nabucodonosor queria ser adorado como Deus. Ele fez questão de ser adorado como Deus. Percebe que depois há todo um abatimento. O próprio sonho dele revela isso. Da árvore crescendo, se estendendo, os animais encontrando abrigo e a ordem do anjo para cortar aquela árvore. E depois nós temos, de certa forma, expressões fúnebres ali, como, por exemplo, o estado de putrefação. Os bichinhos te estenderão e te comerão. Bom, isso não pode ser aplicado a Satanás, pastor. Olha, eu acho que esse debate merece uma parte 2, porque às vezes a gente estende um pouco, mas hoje não vamos conseguir, por conta do estúdio aqui. Mas acho que merece aqui uma parte 2, porque se a gente colocar aqui na pesquisa do YouTube, do Instagram, acho que ficou bem misto ainda, e eu entendo que cada um de vocês estão arranhando ainda como é que fala? A superfície desse assunto. Mudou alguma coisa lá? 1%. Você aumentou 1%? Não, a favor dele. É a favor dele. Isso. Então, tá. Vamos colocar a vinheta de considerações finais, e aí cada um de vocês vai ter 1 minuto e meio, 2 minutos. Considerações finais. Debates. Bom, infelizmente nosso tempo é muito curto, então eu quero agradecer. Então, professor, pastor Leonardo, o senhor tem aí 1 minuto e meio, mais ou menos, cada um de vocês 1 minuto e meio, no máximo 2, para conclusão final e a despedida de vocês, e também pode deixar a rede social. Pessoal, eu quero agradecer aqui, primeiramente, ao meu mestre, César. Pastor César é um mestre para nós. Rodrigo é um amigão, a gente troca ideia lá. Adoro as indicações dele. Nós gostamos muito de canto gregoriano, né? E o professor é um expert nisso aí. Quero mandar um abraço para os meus 2 filhos, Leonardo Filho e Miguel Sebastião, ao pastor Joaquim. Eu quero mandar um abraço, né? Ao pastor Fábio, que está ali me aguardando, veio aqui me acompanhar, o pastor Elmo também, são homens de Deus. Ao Ronaldo Lima, que é um mediador, que sempre dos meus debates, foi lá, e tem me ajudado, o pastor Joaquim já falei, e todos que estão aqui envolvidos nessa minha vinda aqui para São Paulo, né? Eu estarei vindo mais vezes, e para mim foi um prazer participar do programa. Eu havia recebido outros convites, mas infelizmente por causa da agenda e por causa também do tempo, né? Não poderia vir, mas estou aqui. Então eu quero agradecer aí, e professor Rodrigo... Gabriel, desculpa. Estou à disposição aí para um novo debate, Amém. Tá? Para a gente conversar aí sobre esse tema aí. E qualquer coisa que eu tenha ultrapassado aqui é efeito de retórica. É apenas que tem que ter, né? Tudo bem. Tamo junto. Quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que te acha? Eu tenho um canal no YouTube, Prof. Leonardo de Andrade, tá? Meu Instagram é Alves Leonardo de Andrade. Sou professor de hebraico, professor de acadiano, né? Introdução ao acadiano, introdução a hieroglifos. Eu vou fazer um vídeo agora, às 2 horas, sobre a nossa gramática, a primeira gramática de aramaico siríaco publicada em língua portuguesa. Eu também trouxe meu livro aqui, professor. Rapidinho. Que é o livro Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. Legal. No ano 2023 foi o livro mais vendido nesse nicho. Que legal, muito bom. Professor Gabriel, obrigado, sempre bom te receber. Suas últimas palavras aí nesse assunto. Bom, vamos lá. Eu agradeço mais uma vez ao senhor, à Rádio Musical, aos ouvintes, pastor Leonardo, Deus abençoe. Bom, como eu disse, não pode ser aplicada uma lamentação a Satanás. Em nenhum texto Satanás é chamado ou referenciado como rei. Não pode se aplicar aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, a este ser espiritual. Em nenhum momento Satanás se cobria de pedras. Outra expressão que é importante, talvez isso fique para a parte 2, mas já dando uma pincelada, a expressão querubim ungido. Não existe ser celestial ungido a não ser o Messias, a não ser Jesus Cristo. É o que nós temos no livro de Salmos e lá na carta aos Hebreus. Porque o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. E ungido na Bíblia era só rei, profeta e sacerdote. Cargos estes que nós temos no Antigo Testamento e que Jesus faz o pleno cumprimento deles. Ou seja, em nenhum momento poderia se aplicar a Satanás essa expressão ungido. Satanás nunca, jamais, em hipótese alguma, foi ungido. A questão das pedras afogueadas e o monte de Deus. O monte de Deus simplesmente porque o rei de Tiro esteve em Jerusalém,
monte de Deus, e ali em Jerusalém ele estava também no templo. É por isso que essa questão do templo, a auxiliar a ele construir o templo, faz uma referência aos querubins, porque isso também é obra de Tiro, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer, espero que Isaías 14 fique para a parte 2 aí também. Porque ficou gostinho aqui para a parte 2. Professor Gabriel, quem quiser te conhecer melhor, te seguir, cursos, com livros, sei lá. Prof. Gabriel Cruz no Instagram, e eu falei, inclusive a Musical autorizou, quero agradecer justamente por isso, eu desenvolvi um curso chamado Lendo com Excelência. Não é um curso teológico, mas é um curso para os irmãos que não têm o hábito da leitura, disciplina da leitura, se apegarem métodos, né, e desenvolver esse hábito. É importante, como diz a Bíblia, persiste em ler. Então, os interessados, me chamem aí no meu Instagram, @Prof. Gabriel Cruz, ou no meu WhatsApp, 11 969804178, para se inscrever no curso Lendo com Excelência. Maravilha. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu fico por aqui, mas de novo, sobre protestos aqui, de uma segunda parte sobre o assunto aqui. O Iradson está dizendo, comprei o curso, é muito bom mesmo, estou gostando muito. Parabéns aí. Um abraço a todos os nossos alunos. Bom, fico por aqui. Amanhã é folga. Amanhã é sábado. Amanhã tem um seminário lá e você pode participar com a gente. Eu quero cantar um louvor, tô brincando, Ione. Calma. Eu fico por aqui, às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. 105.7. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Rubens Marques do Magnésio Quelato da Joy. O melhor magnésio quelato do mundo. Para você que tem dor na coluna, nervo ciático, para você que quer ter qualidade de vida, quer chegar aos 90 anos bem, podendo fazer suas coisas sem limitação nenhuma, use o magnésio quelato da Joy. E aproveita que a Joy faz uma promoção imperdível. 70% de desconto para quem ligar agora. 0800 591 11